Fala galera, tudo bom? Eu sou o Luiz aqui do canal Como Geek e trago para vocês aqui então mais um vídeo para a gente dar continuidade aí nesse nosso papo gostoso sobre as nossas coleções de gibis. O vídeo de hoje, de uma certa forma, ele vai encerrar um ciclo de bate-papos aí que a gente teve sobre como melhor cuidar e proteger as nossas coleções de gibi, tá certo? Só lembrando rapidinho, há 2 vídeos atrás a gente falou sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, lembra? Os 4 fatores que atacam e deterioram e causam dano aí à sua coleção. No vídeo passado a gente falou sobre a proteção dessa coleção, que seria a utilização do saquinho plástico, as especificações desse saco plástico e tudo mais. E no vídeo de hoje a gente vai focar então no armazenamento dos gibis, tá bom? Antes de continuar, eu acho que é necessário aqui a gente deixar bem claro um conceito muito básico. Eu não consigo falar sobre armazenamento sem colocar junto um conceito de organização, né? A hora de armazenar é também a hora de você organizar a sua coleção. Se você já faz esse processo de organização ao longo aí do período que você comprou os itens e tal, ótimo, você tem um trabalho a menos agora. Mas se você nunca se preocupou em organizar a sua coleção, agora, na hora de armazenar, talvez seja o melhor momento para você fazer isso de uma forma definitiva, tá certo? Bom, a gente vai começar então direto naquela nossa lousa, onde eu vou abrir para vocês, discutir, mostrar alguns conceitos bem básicos com relação a isso. E aí a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Pode ser? Bora lá! Bom, galera, então a gente acabou de falar que armazenar e organizar são 2 coisas que precisam caminhar juntas nesse processo de organização da minha coleção, tá certo? Mas antes de eu tomar qualquer decisão quanto a como e onde eu vou organizar os meus gibis, eu vou armazenar os meus gibis, eu preciso saber de quantos gibis eu estou falando. Eu preciso também conhecer outras características aí desses gibis para que eu possa fazer as escolhas certas em todo esse processo. Então eu diria que o ponto de partida para organizar a sua coleção é o inventário. Eu preciso catalogar cada um dos itens da minha coleção e nesse registro eu preciso anotar as informações que vão ser relevantes para as decisões e escolhas que eu vou fazer para armazenar a minha coleção da forma mais adequada. E como eu posso fazer esse inventário então? De que formas eu posso registrar essas informações? Bom, podemos catalogar nossos gibis de várias maneiras, desde uma simples anotação em um caderno, ou registrar essa informação eletronicamente, organizando-as em forma de tabelas, ou ainda chegando ao registro em bancos de dados. Eu, pessoalmente, gosto de usar o Excel para planilhar as informações sobre gibis. É um programa simples que praticamente todo mundo tem no computador e que oferece algumas ferramentas muito úteis que nos ajudam a organizar e reorganizar essas informações conforme as nossas necessidades. Mas então, que tipo de informação seria essa informação relevante que eu devo incluir nesse inventário? Bom, eu pessoalmente eu acho que essas são as informações mais relevantes. A editora, o título, a publicação, o tipo de publicação, a periodicidade, o número da edição, o mês e o ano de publicação e o tamanho. Ainda quanto ao tipo de publicação, eu geralmente classifico dessa maneira. Regular é aquela publicação que ocorre com repetição, né, com periodicidade, com frequência. As minisséries e as edições especiais, que, né, o próprio nome já diz o que são. E aí você, colecionador, pode acrescentar nessa lista aí quaisquer outras formas aí de classificar uma publicação que você prefira, que você queira. Quanto à periodicidade, acho que a gente não tem muito o que variar. Ela vai se referir à frequência de publicação desses gibis, né? Então ela pode ser mensal, bimestral, quinzenal, anual, trimestral, enfim, dependendo aí de como ela é publicada. Ou ela pode ser uma edição única, como é o caso das edições especiais aí, tá certo? Bom, antes da gente finalizar essa parte do vídeo, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas que vão funcionar principalmente para o colecionador iniciante, que ainda possui poucos gibis para organizar. A dica número 1 é: comece a catalogar os seus gibis desde os primeiros exemplares. Quando a gente inicia uma coleção, geralmente a gente adquire os gibis pelo prazer da leitura. A gente não imagina até onde a gente vai chegar com ela. A gente não planeja que daqui a 5 anos eu vou ter 10.000 gibis dentro de uma sala para organizar. Então é muito importante, desde o início, você começar a fazer esse registro, minimizando o seu trabalho na hora que você precisa tomar uma decisão sobre como armazenar esses gibis. A segunda dica seria: quando você cria o seu inventário ao longo da sua coleção, registrando item a item logo que você os compra, exagere nas informações.
É preferível que você registre informações que você nunca vai utilizar do que depois ter que revisar toda a sua coleção em busca de algumas informações que faltaram. Tá certo? Bom, dito isso, vamos voltar lá para o nosso bate-papo, então? Bom, galera, com essas ideias, com esses conceitos agora em mente, meu próximo passo, então, é definir de que maneira eu vou armazenar os meus gibis, tá certo? E eu vou definir isso de acordo com o meu estilo, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu gosto pessoal. Essa maneira precisa funcionar para mim e não para os outros, né? Então é aí que a gente vai ter pequenas diferenças de colecionador para colecionador, tá certo? Ainda sobre organização, eu gostaria de acrescentar que toda vez que eu crio um sistema, uma maneira de organizar alguma coisa, ela só vai funcionar efetivamente se ela for simples, se ela for de fácil execução. O que isso significa? Significa que quando eu preciso utilizar um item que está ali dentro daquela organização, eu consiga localizar esse item com facilidade, eu consiga retirar esse item com facilidade, utilizar esse item e devolver esse item para o local correto, mantendo assim a ordem que eu mesmo criei. Se não houver essa facilidade, a tendência, por exemplo, é não retornar na mesma hora para o local correto. A tendência é deixar em algum lugar para fazer depois. E aí, a minha ordem está se transformando em caos. Tá? Vamos falar direto dos gibis? Preciso encontrar um determinado gibi específico. Então eu tenho que ter facilidade para encontrar esse gibi na minha coleção. Eu tenho que ter facilidade de retirar esse gibi para fazer uso dele. Uso o gibi conforme eu preciso e eu preciso ter facilidade de retornar esse gibi no local correto da coleção, mantendo aquela ordem para que na próxima vez que eu precise dela, ela esteja lá funcionando. Tá? Isso não é só para gibi, nem só para coleção. Vamos falar, isso aí vale para qualquer coisa na vida. Bom, seguindo então sobre armazenamento, essa palavra é muito genérica, né? Armazenamento não é uma palavra descritiva, não é uma palavra que te dê a ideia do que está acontecendo. Ela é bem genérica. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rapidão lá para a lousa, expandir esse conceito de armazenamento e aí a gente volta para cá para continuar o papo, tá certo? Bora lá. Galera, percebo que quando eu falo em armazenar, que é um termo muito genérico, eu não estou definindo exatamente o que eu vou fazer com os meus gibis, né? Então eu posso seguir aí por dois caminhos diferentes. Eu posso optar por guardá-los em algum lugar, ou eu posso optar por exibi-los em algum lugar, tá certo? Se a minha opção for guardar, eu estou falando de uma solução bem mais simples, que varia de simplesmente deixá-los empilhados dentro de um armário, ou amontoá-los em caixas de papelão, containers plástico, colocá-los em alguma prateleira em algum canto da minha casa, ou até mesmo empilhar essas caixas no chão, no canto de algum cômodo, como vocês veem ali. É uma opção, uma solução bem simples. Só que percebam que mesmo nesse momento em que eu estou utilizando uma solução simples para armazenamento, já deve existir ordem, né? Olhem essa foto circulada com a borda amarela. Já existe uma etiqueta identificando a editora, se é Marvel ou se é DC, identificando os itens nas caixas, né? Percebam que tem uma listinha ali na etiqueta, tá certo? Então a organização, ela deve existir em qualquer escolha que você faça aí para armazenar os seus gibis. Vamos falar do outro caminho, que seria exibir? Bom, se eu estou falando em exibir a minha coleção, aí eu estou falando de alguma coisa mais sofisticada, mais elaborada. Quando eu falo em exibir, eu falo em deixar os meus gibis expostos em prateleiras, em estantes, em diferentes tipos de armário e até mesmo alguns mobiliários bem mais sofisticados, como é o caso desse na foto em preto, que vai acabar fazendo parte do layout do meu ambiente, ou seja, da decoração aí da minha casa, tá certo? Eu posso optar também por uma opção mista, né? Olhem essa foto que interessante, né? Eu tenho os gibis expostos, os encadernados na parte de cima da foto, e na parte de baixo, aquele gibi mais comum, mais fininho, eles estão todos colocados em caixas de papelão, mas ao invés de eles ficarem largados em algum canto esquecidos lá da casa, as caixas funcionam praticamente como prateleiras dos nichos ali da estante, né? Uma ideia bem bacana, bem original. Eles estão guardados e expostos ao mesmo tempo, tá certo? Bom, com relação a recursos que a gente tem aí no mercado, a gente vai encontrar uma infinidade de caixas para fazer esse armazenamento, né? Eu tenho desde caixas de plástico mais flexíveis, as caixas de plástico rígido, como na foto abaixo, esses containers preto com tampa cinza que você encontra em qualquer supermercado aqui no Brasil, e essas caixas mais elaboradas para gibi mesmo, que elas podem ser confeccionadas em papelão ou MDF. Não são só as caixas que eu vou encontrar aí em termos de variedade, né? Eu também posso encontrar uma variedade imensa de mobiliários
para utilizar nessa organização da minha coleção. Por ser um imobiliário com as gavetas com 3 divisões para você armazenar os seus gibis todos em pés. Então é uma questão de procurar no mercado, de ter a sua própria ideia, contratar o seu marceneiro para fazer o seu mobiliário e usar a sua imaginação, tá certo? Bom, nessa foto aqui eu estou mostrando para vocês, só a título de curiosidade, essas são as famosas e clássicas long boxes americanas, né? São aquelas caixas que você vai encontrar nas comic shops americanas, expondo os gibis que estão à venda, né? Mas elas também são comercializadas para colecionadores, junto com uma série de outros acessórios aí que eles utilizam para proteger e preservar os gibis, tá bom? Bom, agora daqui a gente volta lá no nosso bate-papo, tá certo? Bom, galera, tudo bom até aqui? Queria bater um papo com vocês um pouquinho fora do tema do vídeo, tá certo? Esse vídeo aqui ele foi planejado para ser um vídeo único, né? Mas a gente já tá beirando aí os 10 minutos de vídeo e às vezes eu acho que um vídeo muito longo pode ficar cansativo, tá certo? Eu vou parar esse vídeo aqui, então, tendo visto aí os conceitos básicos, as ideias que vão permear o nosso pensamento na hora de tomar as decisões, tá certo? Vou chamar esse aqui de parte A do nosso vídeo de armazenamento e logo mais, não a semana que vem, daqui a pouquinho, eu já vou publicar a parte B do vídeo, aonde eu venho aqui para minha coleção e aí a gente vai bater um papo sobre as minhas opções, eu vou mostrar para vocês o que eu escolhi, a maneira que eu escolhi de armazenar os meus gibis e o porquê eu escolhi daquela maneira, tá certo? E aí você vê se é uma maneira legal que serve para você também, ou se você vai criar a sua própria maneira de organizar a sua coleção, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela atenção até aqui, segura aí, rapidinho, daqui a pouquinho tem a parte B do vídeo aí para você continuar assistindo, tá bom? Não esquece, curte a gente, compartilha, segue a gente, ajuda o canal a crescer aí, e obrigado pela atenção até agora. Te vejo na parte B logo mais.